Mais uma questão de física do Provão 2024, da segunda série do ensino médio, que diz o seguinte: em um experimento de calorimetria, misturou-se duas substâncias, A e B, em um recipiente isolado termicamente. Então a gente só tem as duas substâncias, tá? Não vai ter nenhum contato com nenhuma outra substância ou meio externo. A massa da substância A foi de 300 gramas e a massa da substância B foi de 200 gramas. E ambas possuíam o mesmo calor específico, então é a mesma substância. Tá? O gráfico a seguir representa a variação das temperaturas das substâncias A e B em função do tempo, desde o momento da mistura até o equilíbrio térmico ser atingido. Tá? Então a gente tinha aqui a substância A 70 graus Celsius, a substância B a 30 graus Celsius. Obviamente, a temperatura da A foi diminuindo, a temperatura da B foi aumentando até ela chegar no equilíbrio térmico a algum grau Celsius, tá? Alguma temperatura. Com base no gráfico e nos dados fornecidos, qual é a temperatura de equilíbrio térmico entre as substâncias A e B? Só olhando o gráfico, dá para saber que vai ser mais ou menos 50 alguma coisa, né? Mas aqui como tem 50, 54 e 55, é difícil saber exatamente onde vai estar só olhando o gráfico, tá? Por isso a gente vai ter que fazer algumas continhas aqui. Como a gente está falando de troca de calor, tá? Sem alterar estado físico, tá? A gente está falando de calor específico, tá? E como só tem as duas substâncias sem contato externo com nenhum outro meio ou alguma outra substância, todo o calor que é perdido por uma substância é a mesma quantidade da quantidade de calor de energia, né, térmica recebida pela outra substância. Então, o que uma perde de energia térmica, a outra ganha de energia térmica, tá? Então, porque só tem as duas, tá? A única diferença é, a perdida a gente vai tratar como se ela fosse negativa, porque a gente está perdendo ela, e a recebida, como a gente está ganhando, ela é positiva, tá? Então a substância A está perdendo calor, né? Ela está perdendo energia térmica, e a substância B está ganhando energia térmica. Lembrando que a quantidade de energia térmica cedida ou recebida é igual. Então o Q é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial, ou seja, é massa vezes calor específico, vezes temperatura final, menos temperatura inicial. Tá? Vamos substituir isso aqui na equaçãozinha que a gente tem aqui. Ó. Então, massa da partícula A, MA, é igual ao calor específico da A, que é igual ao da B, eu vou chamar de C só, vezes temperatura final da partícula da substância A. A gente não sabe, é a mesma da B, né? Porque depois de um tempo elas vão ficar na mesma temperatura. Menos a inicial. Lembrando que a inicial da A é de 70 graus, então menos 70. Lembra que aqui ela está perdendo, então eu vou colocar um sinal de menos na frente, porque ela é negativa, porque é uma energia térmica que vai ser perdida, tá bom? É igual, aí vamos para o que está recebendo, a partícula B. Massa da partícula B, vezes o calor específico dela, vezes, mesma coisa, temperatura final das duas, que vai ser igual, por isso que eu vou chamar só de TF, menos a inicial da substância B, que é de 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Beleza. Como o calor específico das duas é igual, eu posso cortar ele das duas equações aqui, tá? Então fica menos a massa do A. A massa da A é de 300 gramas. Então menos 300 vezes TF menos 70 é igual a massa da B, que é de 200 gramas. Então 200 vezes TF menos 30. Vamos multiplicar tudo que está dentro do parênteses agora, tá? Menos 300 vezes temperatura final dá menos 300 TF. Menos 300 vezes menos 70, antes, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 7 é 21, com os 3 zerinhos, 21 mil. Tá? Do outro lado a mesma coisa. 200 vezes TF, 200 TF. Menos 30, então 200 vezes menos 30, antes, mais com menos vai dar menos. 200 vezes 30, 2 vezes 3 dá 6, com os 3 zerinhos, 6 mil. Tá? Então eu vou passar
o TF para lá, os 300 TF para o outro lado, porque ele está negativo, eu quero que ele fique positivo, tá? E juntar tudo. E os 6.000 eu vou passar para lá, para ficar positivo também, tá? Então vai ser 21.000 mais os 6.000 que eu passei agora, igual a 200 TF mais 300 TF. Vou somar. 21.000 mais 6.000, 27.000. 200 TF mais 300 TF, 500 TF. Então, a temperatura final vai ser nada mais, nada menos que 27.000 dividido por 500. Posso cortar os dois zeros de cima e de baixo para facilitar a conta e fazer 270 dividido por 5. 2 não divide, 27 sim. 5 vezes 5 é o que chega mais perto, dá 25, vai sobrar 2, desce 0. 5 vezes 4 dá 20 e sobra resto 0, tá? Ou seja, a temperatura final é de 54 graus Celsius. A alternativa A nesse caso aqui, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, por favor, considere se inscrever no canal e deixar o like para ajudar. Se você quiser mais vídeos, ou do Enem, ou do próprio Provão Paulista, tem aqui de Física e de Matemática. Vai no canal, olha as playlists lá com os nomes e procura o que está te interessando.